Meus amigos, há uma coluna muito interessante que saiu aí há pouquíssimo tempo, lá no portal Metrópolis, de autoria deste rapazinho, o Ricardo Noblat. É um rapazinho aí de uns 70 anos aproximadamente. Veja, estou tomando como base para fazer essa curta análise aqui sobre esse tema, esta coluna do Ricardo Noblat, mas não lhe atribuo admiração, porque muita gente vai perguntar, mas vai comentar um texto do Ricardo Noblat, que odeia o Bolsonaro, odeia a direita, e é um jornalista pêndulo que vai para lá, vai para cá, tá. Veja, não lhe atribuo admiração, confiabilidade, nenhuma credibilidade intelectual, jornalística, nada disso. Entretanto, ele traz aqui uma análise de um tema. Vamos dar uma observada, uma assuntada no que está nessa análise dele, e aí eu darei minha opinião sobre isso e vocês também poderão formar a opinião de vocês, ok? Vejam, qual é o tema? O Ricardo Noblat, como muita gente nos últimos dias, e isso vai aumentar mais ainda, vem falando, o Ricardo Noblat falou nessa coluna que eu vou analisar com vocês, e muita gente vem falando do tema da anistia político-eleitoral para Bolsonaro. Não é? Vem se falando muito. No último final de semana, entre a última sexta-feira e o último domingo, ocorreu a CEPAC, que é essa conferência de conservadores lá em Balneário Camboriú. Muitas personalidades da vida pública brasileira, cidadãos de um modo geral, políticos com mandato do Brasil e também conservadores de outros países, inclusive também ministros, deputados, presidentes da República de outros países estiveram em Santa Catarina nos últimos dias nesse grande encontro de conservadores, nesse grande debate de conservadores. É claro que não podemos nos contentar unicamente com isso, é preciso que a partir desse grande encontro de conservadores, eu sempre tenho dito, surjam de fato caminhos práticos. Devemos colher frutos disso e apenas não tornar aquele grande encontro um encontro chique de conservadores, apenas um regabof social, que não seja isso. Muito bem, mas o tema da anistia apareceu muito lá neste encontro de conservadores. Vários políticos brasileiros dizendo o plano da direita para 2026 não tem outra alternativa, é só Jair Messias Bolsonaro. Isso várias vozes com algum destaque na política brasileira ressaltaram muito bem. Não há plano B. Inexiste plano B. O plano chama-se Jair Messias Bolsonaro para 2026, a tomar posse em 2027. Agora, no meio dessa caminhada, obviamente, tem que ocorrer o fenômeno, o fator da anistia. E é óbvio que a reversão da inelegibilidade de Bolsonaro, ou a revogação desse impedimento para ele concorrer em 2026, nós sabemos, muito dificilmente isso virá, essa revogação por meio do judiciário. Muito dificilmente. Pode até vir, mas muito difícil. Muitos fatores teriam que se combinar. Praticamente impossível que esse judiciário que aí está reverta essa decisão. Agora, quando se tem falado muito sobre anistia, inclusive a anistia que o Noblat fala aqui na sua coluna, é aquela anistia, a revogação desse impedimento do Bolsonaro para concorrer à presidência da República, vinda essa anistia pelo Congresso Nacional, pelos deputados e pelos senadores. Vejam bem, é muito provável que isso ocorra nos próximos meses e principalmente em algum momento de 2025, no segundo semestre de 2025, é muito provável que essa anistia feita pelos deputados e senadores ocorra, porque de fato aquela confluência de vários fatores que podem fazer com que o Congresso se sensibilize e veja que pode ganhar com isso, o Congresso ganhar eleitoralmente com isso, é provável que isso ocorra. Vejam bem, o desgoverno está a mil, o desgoverno está ficando impopular, está implodindo a economia do Brasil,
está criando grande animosidade com setores importantes da sociedade, inclusive com cada um dos brasileiros. A economia está derretendo, a inflação está a galope, o poder aquisitivo, o poder de compra, até na cesta básica, esse desgoverno está indo para cima de itens como a própria carne. E isso, claro, o brasileiro é como aquele comercial que já houve certa feita numa propaganda eleitoral, onde a comida do prato das pessoas, o próprio PT usou uma peça eleitoral certa vez contra a Marina Silva, dizendo: olha, se a Marina Silva chegar à presidência da República, olha aí, ó, a comida do seu prato vai desaparecendo, e a comida do prato ia desaparecendo naquela vinheta eleitoral. Fez com que a Marina saísse de primeira nas pesquisas e caísse lá para terceira ou quarta. Vejam bem, então é isso que está acontecendo hoje, não na ficção eleitoral, mas na verdade, o prato do brasileiro, a comida vai começar a desaparecer do prato do brasileiro, e isso vai trazer repercussão. As pesquisas já apontam que o próprio presidente e o seu desgoverno perde em apoio popular a cada pesquisa mais, enquanto todos os nomes da oposição, principalmente o Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro, hoje ambos, o casal, tanto a Michelle quanto o Bolsonaro, já ganham para Lula aí em muitas pesquisas em intenção de voto para a presidência. Bom, o Congresso, vendo que o presidente não goza de apoio popular, que não goza do apoio de setores importantes como setores produtivos, setores de serviços, setores financeiros, a mídia também começa a desembarcar desta aventura com o presidente, e daqui a pouco o próprio judiciário também começando a desembarcar um pouco disso. É claro que o Congresso Nacional vai observar o seguinte, que a população irá colocar o Congresso lá em cima, se o Congresso tratar de fazer a vontade da população, que é tornar Bolsonaro novamente no páreo da corrida eleitoral. O Congresso vai saber, poxa, o povo vai nos colocar lá em cima, nós precisamos disso, até para conseguirmos o capital eleitoral, etc, etc, etc. O instinto de sobrevivência e de oportunismo dos congressistas, eu não tenho a menor dúvida, se tudo continuar como está, fará com que, lá pelo segundo semestre de 2025, eles façam aí o projeto de lei da anistia. Agora, vamos falar do texto do Noblar, publicado no portal Metrópole com o seguinte título: Anistia para Bolsonaro não será vetada por Lula. Vamos resumir aqui, vou me privar de ler, é um texto grande, eu já o li, já analisei. Está dizendo aqui o Ricardo Noblar que quando o Congresso Nacional realizar a lei da anistia, preparar a lei da anistia, o próximo passo é mandar para a mesa de Lula. E Lula poderá confirmar a validade da lei e vai disputar com Bolsonaro, ou Lula poderá vetar a lei. Bom, vamos imaginar um cenário em que Noblar estivesse errado. Porque Noblar está dizendo o quê? Lula adoraria... Primeiro, o Noblar diz o seguinte: hoje o único nome certo, o único concorrente certo para 2026, já confirmado, é o próprio Lula. Só não vai concorrer se a saúde estiver mal, mas a saúde está boa, eu não sei se está. Ou se o governo do Lula não estiver caindo das pernas, eu acho que está e estará mais ainda. Aí o Noblar disse assim: Lula vai concorrer. E ele prefere concorrer com Bolsonaro. É por isso que, se o Congresso preparar a lei da anistia, Lula vai sancionar, vai confirmar, porque ele quer disputar com Bolsonaro. Veja, eu não acredito que Lula vai concorrer por vários aspectos. Eu não acredito que ele vai concorrer em 2026. E se ele fosse concorrer, não acredito que ele tenha a coragem de achar que Bolsonaro seria o melhor adversário para ele. Mesmo nós sabemos que tem fatores mágicos na disputa. Agora, imaginemos o seguinte: vamos imaginar que ele fosse concorrer. Ele estaria num dilema, porque colocar Bolsonaro no páreo não é de toda uma situação confortável. E se Lula vetasse, se o Noblar estiver errado, se Lula, diante da lei da anistia de Bolsonaro, Lula vetar, estaria assumindo um risco de um desgaste e de uma descredibilidade e de um enfraquecimento tremendo, porque se ele vetar,
uma lei feita nesse sentido pelo Congresso, muito provavelmente o Congresso iria derrubar o veto e a lei da anistia, e Bolsonaro, apto a concorrer, iria para a rua e o Lula já começaria com uma grande derrota antes mesmo da derrota eleitoral. É um cenário complexo. Em resumo, é isso, a análise aí do Ricardo Noblat, dizendo ele que o Lula vai concorrer, porque o governo está bom, porque a saúde de Lula está boa e que Lula quer Bolsonaro como concorrente dele, como adversário dele, e que por isso o Lula está aí ansioso para que o Congresso faça a lei da anistia e para que ele possa disputar com Bolsonaro. Não acredito que o Biden da Silva disputará as eleições de 2026 por vários fatores que nós os analisaremos oportunamente nos próximos dias. Veja bem, o texto do Noblat está no portal Metrópole, o título é Anistia para Bolsonaro não será vetada por Lula. Seria então desejada por Lula a anistia. Deixe seu like, inscreva-se neste canal, compartilhe os nossos conteúdos.